Bom, turma, eu vou recapitular o que eu falei ontem, que eu dei o início da matéria ontem, né, na sala de aula. Eu passei uma parte na lousa, que é essa primeira parte que vai estar na aula de ontem na plataforma, para quem perdeu. E quem perdeu a explicação em sala de aula, eu vou falar novamente aqui gravado, tá? Então, bom, vamos lá. Aí a gente vai falar agora, o nosso próximo tema, nossa próxima disciplina é epidemiologia. Então ontem eu falei na sala de aula que a epidemiologia é o ramo da ciência que estuda a população. Então ela tem uma definição mediante a Organização Mundial de Saúde que está ligado à questão do estudo dentro dos coletivos humanos e o processo de saúde e doença. Então, a epidemiologia ela está relacionada ao estudo da população em relação às doenças. Então, quando existe surtos, né, uma endemia, uma pandemia, enfim, quem vai estar ligado ali, relacionado a essa questão, vai ser sempre a epidemiologia. Ou seja, estudiosos, profissionais que estão inseridos, envolvidos na epidemiologia, médicos epidemiologistas, pesquisadores. Por que pesquisadores? Os pesquisadores vão estar ajudando a epidemiologia na questão de vacina, conforme eu falei ontem. E como que eles vão fazer isso? Eles vão estudar, e aí tem várias formas de estudo. Ele pode estudar uma população que está tendo ali um surto, ele pode estar estudando uma região, ele pode estar estudando alguns estados. Como que ele vai fazer esse estudo? Em forma de questionário, então ele vai pegar esse grupo que ele quer estudar e vai fazer questionários, ele vai fazer coletas de sangue, ele vai fazer um estudo naquela população para saber o que está ocasionando aquela doença, conforme eu falei ontem. Através desses estudos e dessas coletas, eles vão descobrir o agente causador da doença, né? Quem é que está causando essa doença? Qual é o agente causador? É um vírus, é uma bactéria, é um parasita? Ele vai... Dessa coleta pode colocar em microscópio para ver que tipo de vírus, como ele é, se ele vive no meio aeróbio, se ele vive no meio anaeróbio, enfim. O médico epidemiologista junto com essa equipe, que pode estar inserido o biomédico, pode estar inserido os pesquisadores, né, as empresas pesquisadoras, né, inclusive até as farmacêuticas também envolvidas, enfim, para tentar ali descobrir o que está ocasionando aquela doença. E depois ele vai fazer o quê? Tentar diminuir esses surtos ou erradicar. Então ele vai tentar diminuir ou sanar por completo, né, essa doença. E eles vão fazer como isso? Em forma de vacinas, né? Então a epidemiologia ela trabalha sempre com a questão da vacina, seja ela para prevenção ou seja ela para diminuir ali os casos. Então, exemplo, no surto do Covid, quando teve o surto do Covid, foi um boom, né? Veio para o Brasil de uma forma bem agressiva, Brasil atingindo todos os estados aí, de algo que a gente não tinha noção, não sabia. Então houve vários estudos, então o setor epidemiológico, né, vários médicos envolvidos, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, enfim, um grupo de profissionais envolvidos começaram a fazer estudos para ver uma vacina para combater esse vírus e onde a pessoa que foi vacinada, por mais que ela tivesse contato com esse vírus, ter uma resposta mais amena dos sintomas para não levar ao óbito, porque quando teve o início do Covid, houve muitos óbitos, né? Não se sabia o que era direito, não se sabia tratamento, da mesma forma que hoje tem bastante tabu em relação aos tratamentos. Então fizeram vários testes de tratamento para os sintomas,
Para uns deram certo, para outros não, e aí por isso que o tratamento era meio individualizado, né? Então cada paciente que entrava dentro da unidade de saúde, ele era avaliado de uma forma única, né? Ele era avaliado e o tratamento era de uma forma única, porque as respostas para os medicamentos na época, né, como hoje em qualquer patologia, é muito complicado, porque às vezes não faz efeito e precisa ser mudado. Então não dava para dar um tratamento igual para todo mundo. No começo ainda teve esse tratamento igual para todo mundo, e isso foi mudando posteriormente, conforme essa questão da epidemiologia aí começou a ter estudos relacionados a isso, e isso começou a mudar. Então, quando o paciente estava dentro de um sistema de saúde, o médico, na hora da avaliação, ele ia modificando aí as condutas médicas. E aí fizeram a vacina, onde nós começamos a ser imunizados, mas isso não quer dizer que estamos totalmente imunes, né, porque ainda muitas pessoas estão pegando Covid, está tendo novos surtos de Covid, como na época, mesmo os imunizados, que já haviam tido contato, já tinham manifestado e já tinham apresentado sintomas, essas pessoas acabaram pegando mais de uma vez, né? Alguns artistas, a gente viu relatos de alguns artistas que pegaram mais de uma vez. Obviamente isso teve uma mudança genética, onde começou a ter as mutações e começou aí novamente se propagar o Covid. Ele teve uma diminuição dos casos há mais ou menos um ano atrás, 8 meses atrás, e agora novos surtos, né, umas coisas mais isoladas, né, estão acontecendo aí, a gente está vendo relatos. Então eu falei mais ou menos isso ontem. Então eles vão fazer estudos para tentar amenizar os sintomas ali. Então a gente pega o exemplo como o Covid, e posteriormente isso a gente vai, de uma forma de prevenção, ser imunizados. Então ainda não se tem nada certo do Covid, mas provavelmente as vacinas serão iguais à vacina anual, por exemplo, da gripe. Então a gente teve vários surtos de gripe, de H1N1, e aí hoje no nosso calendário vacinal a gente tem ela inserida, né, anualmente. Creio que já estão estudando e creio que provavelmente de um futuro próximo isso vai ser inserido aí, a questão falando exatamente do Covid, vai ser colocado isso no calendário vacinal. Então, na verdade, a epidemiologia ela sempre vai avaliar os sintomas, vai estudar os sintomas, os casos. Existem casos típicos da região, típicos do estado, típicos do país, né? Então, um país africano que tem mais índices da ebola, enfim. Então, existem alguns territórios, alguns lugares, alguns países, algumas regiões que têm determinados surtos de algumas doenças. Então, o calendário vacinal vai fazer com que isso tente amenizar, né, esses aparecimentos de sintomas. Então, sempre eles vão trabalhar com a questão também aí de prevenção, prevenir que tenha surtos, né, e até mesmo tentar erradicar. Erradicar seria fazer com que aquela doença não exista mais, né? Então, a gente já tem bastante tempo aí com a questão do H1N1, né, da gripe, que teve um surto significativo, e ainda continuamos tendo esses momentos de surtos, e acaba aí então retomando esses surtos. Então ela não foi erradicada, então ela sempre aparece. Aqui a gente fala que a epidemiologia é uma área de análise de fatores determinados com a distribuição de doenças, né, das doenças, associada aos danos com a saúde, que pode ser a saúde individual ou a saúde coletiva do ser humano, que possibilita o estabelecimento de medidas preventivas. Então, preventivas, controle, que vamos citar o caso mais recente do Covid, ou erradicação, tá bom? Aí aqui a epidemiologia, ela
para tentar atuar nessas questões, existem algumas perguntas bastante pertinentes que vão ser utilizadas aí no ramo da epidemiologia. Então aqui teria uma primeira pergunta. Então, a epidemiologia vai encontrar respostas para as perguntas abaixo. Quais seriam as perguntas? Como a doença distribui segundo as características das pessoas, dos lugares que ela habitam e da época considerada? Então, como ela se distribui? Mediante as suas características, né? Os lugares aonde elas habitam e a época considerada. Então, eles vão tentar buscar essas informações. Então, essa é uma pergunta que eles fazem para eles. Então, vamos atrás das respostas. Outra pergunta. Que fatores determinam a ocorrência, ou seja, a frequência, então H1N1, né, da doença e a distribuição na população? Então, quais fatores estão determinando que o H1N1, por exemplo, está acontecendo na região de Osasco? Né? E qual população ali que está afetando? É uma população que trabalha num setor X, numa área X? Então, essas perguntas que eles vão fazer, e aí eles precisam dessas respostas, e aí eles vão atrás da resposta. Como que eles vão atrás da resposta? Então, essas pessoas, né, dessa região de Osasco, que estão tendo um índice maior de H1N1, eles vão até essas pessoas e vão questionar, fazer perguntas, hábitos alimentares, regiões que frequenta, se teve alguma viagem repentina para algum estado, se tinha surto nessa região, ver o local onde ele mora, se tem saneamento básico, enfim, vai levantar um monte de dados para tentar achar uma resposta para que eles possam, né, o setor epidemiológico, possa trabalhar em cima. Aí outra pergunta. Qual o impacto das ações de prevenção e controle sobre a distribuição das doenças? Então, qual impacto vai ter as ações que a gente vai fazer de prevenção e controle? Tá? Aí, dessa forma, a epidemiologia atua nas áreas de ensino, pesquisa em saúde e tem alguns objetivos. Então, como eu falei para vocês, pesquisadores. Então, a parte da epidemiologia sempre vai estar trabalhando com pesquisadores envolvidos ali em pesquisa. Lembra que eu falei da questão do Covid? A gente até mencionou ontem em sala, vacinas, né, AstraZeneca, enfim, que teve várias, né, da Johnson, enfim. Então, teve várias possibilidades aí de empresas que fabricaram as vacinas e quem estava por trás disso eram os pesquisadores. Receberam verbas do governo, mediante ao surto fizeram testes, fizeram análise, fizeram uma gama de coisas envolvidas, que é o que a gente está falando aqui, coletas, swabs, vamos para laboratório, colocam no microscópio, enfim. Isso quem faz são os pesquisadores. E quem está envolvido nessa pesquisa? Os médicos epidemiologistas, os biomédicos, os farmacêuticos, toda essa gama aí da área da saúde vão estar em pesquisa para tentar ter uma solução. E aí fala aqui alguns objetivos. Então, quais os objetivos aí da epidemiologia de uma forma geral? Analisar e detalhar dentro das populações humanas a forma como são distribuídas e qual a abrangência dos problemas de saúde. Então, a abrangência é que área que vai abranger. Então, eles vão analisar e vão detalhar dentro daquela população a forma que são distribuídas ali os problemas de saúde. Então, ele tem como objetivo reconhecer o agente causal. Então, qual que é o agente que está causando ali, né, aquela doença? Então, é um vírus, é uma bactéria. E aí fala da questão dos aspectos associados e os agravos à saúde. Então, eles vão reconhecer ali qual o agente causador, agente causal, causador da doença. Eles vão descobrir e tentar ali, em forma de pesquisa, tentar amenizar esse surto ou erradicar, né, que a partir daquele momento, ao longo dos anos, essa doença não apareça. Então, através
dessas identificações, esses reconhecimentos. Identificar, né, como são distribuídas geograficamente as doenças, né? Então, qual área geográfica? Então, vamos pegar uma área geográfica da região sul do país, do norte do país. Então, podemos aí, então, utilizar a parte geográfica para estudo. Então, eles podem identificar aí de forma geográfica. Determinar metas e métodos de controle. Então, o objetivo deles é determinar metas, buscar medidas para controlar. Já que não conseguimos erradicar a doença, ou seja, fazer que ela não exista mais, então o que nos resta é fazer o quê? Medidas de controle. Então, a medida de controle que a gente vai ter é imunizando a população. Então, eles vão fazer pesquisas, fabricação de vacinas e imunizar a população. Isso não quer dizer que a população não vai entrar em contato com aquele vírus, com aquela bactéria, enfim. Mas, se houver um contato, talvez os sintomas, obviamente vai depender muito da pessoa, né, que pegar e adquirir o contato com esse vírus, porque vai ter muita coisa envolvida. Então, vai ter a parte imunológica, que se estiver debilitada. Então, se é um paciente transplantado, ele vai estar mais suscetível, né, aos sintomas ser mais intensificado e pode levar a óbito. Um paciente transplantado, um paciente oncológico que faz quimioterapia, radioterapia, que a imunidade dele está baixa. Então, vai depender de vários fatores, indiferente de idade, enfim, porque cada ser humano é de uma forma. Isso vai depender se ele tem uma comorbidade ou não. A parte alimentar, muito importante, então se ele tem uma alimentação adequada ou não, ou seja, como é que está essa pessoa, esse paciente, de uma forma sistêmica geral, né? Então, se ele tiver qualquer comorbidade, patologia, ele vai, né, estar mais propício a pegar e os sintomas se agravar. E a gente sabe que associado a outras comorbidades, outras patologias, isso é muito mais agravante. Então, um exemplo, quando foi o surto do Covid, pacientes com comorbidades tinham uma resposta mais rápida de sintomas e que levava muito mais rápido ao óbito. Então, pacientes que tinham anel de pulmão, né, que é o câncer de pulmão, pacientes que tinham diabetes. Então, sim, qualquer paciente que tinha uma comorbidade ou um comprometimento, ele tinha uma possibilidade maior de intensificar esses sintomas e podia ir até levar a óbito, como a gente viu em muitos casos aí. Pessoas jovens que vieram a óbito e que não estava relacionado à idade, mas sim como é que estava o corpo dessa pessoa, né? Então, poderia ser uma pessoa jovem, mas ela fazia uso de uma droga ilícita, ou bebida alcoólica, ou fumava muito, e aí tiveram esses casos de morte. Então, isso agrava muito mais. Medidas preventivas, né? Então, controle e medidas preventivas, prevenir, prevenção vai ser a vacina. Planejamento e desenvolvimento do serviço de saúde. Então, planejamento a gente poderia colocar o calendário vacinal. Então, ele faz todo aquele levantamento. Eles podem fazer o levantamento, por exemplo, e nesse levantamento, no estado de São Paulo, um exemplo, verificamos que o HN1 ele tem maior prevalência, ou seja, ele tem um maior surto no verão, um exemplo. Então, vamos pegar o verão, quando inicia o verão, quando termina o verão, e as campanhas começam ali mais ou menos nessa época. Então, eles fazem um planejamento mediante ao que foi pesquisado e vai desenvolver, né, um serviço de saúde. Aí aqui fala assim: com isso é possível concluir a grande importância da epidemiologia para a saúde populacional, dentro das cidades, dos estados, do nosso país, do mundo como um todo.
Então a epidemiologia ela está inserida tanto regional como estadual, ou seja, região, o estado ou o mundo, o Brasil inteiro, né? Então ela é muito importante para nós, ela tem uma importância muito relevante na área da saúde, que são os estudos. Falando do Covid novamente, que é algo bem recente, né? E algo que está vindo à tona de novo, que está novamente tendo surtos e levando pessoas a óbito, é de grande importância por conta dos estudos, tanto que na época a gente nem imaginava a vacinação, a imunização, e foi de uma certa forma rápida que houveram a fabricação das vacinas e uma grande população foi vacinada. Óbvio que muita gente está novamente sendo infectado e tendo bastante óbitos por conta da questão da população, algumas pessoas da população não ter sido imunizada. Conheço várias pessoas da área da saúde que trabalhavam comigo que não assinaram o termo e não foram imunizadas, né? Umas por conta de religião, outras por contas políticas, outras porque pelo conhecimento achava, principalmente a equipe médica achava que com a vacina seria muito pior. Enfim, então teve várias questões envolvidas na época, com coisas políticas, religiosas, conhecimento científico. Alguns médicos confiavam, outros não. Então alguns confiavam na agência, outros tinham problema com a AstraZeneca. Então assim, teve muito conflito. Estamos aí ainda num processo indefinido, surtos estão acontecendo. Na China já está tendo novos surtos. Lógico que algumas coisas estão mascaradas. Na época também não foi tão aberto em questão de informações, por exemplo, de mortalidade. Eu estava na linha de frente do Covid e a gente via que as informações que eram dadas não batiam com a quantidade de óbitos que a gente presenciava. Então, creio eu que muitos óbitos não foi justificado, mesmo porque na época do Covid precisava justificar o óbito, que era para mandar para o setor de epidemiologia e a vigilância epidemiológica. Então, muitos profissionais, muitos hospitais, enfim, não acabou comunicando, né? Então teve muitos óbitos que eles faziam um atestado de óbito com outra patologia e não colocava Covid, enfim. Então assim, estamos no processo ainda, não sabemos como vai ser, mas creio que estamos andando aí para uma questão, talvez até de uma modificação de vacina, ou de mais um ciclo de dose, porque nós tomamos um ciclo de dose, e também creio que vai ser inserido no calendário vacinal, certo? Então a gente vai parar por aqui. Eu vou dar continuidade no vídeo, na matéria, num próximo vídeo.